Boa, meus amores, tá? Vieram fazer uma pergunta, tá? A mim, se a pessoa quando está aprendendo, eu já respondi, eu acho isso, se não foi aqui, foi em algum outro canal, tá? Quer aprender baralho cigano? Qual a escola, né? Como que aprende ou se pode, né? Porque a pessoa escutou que existe, né? É, mais de uma escola de baralho cigano, né? Se pode aprender as duas ao mesmo tempo. Poder, a gente pode fazer as coisas, a gente deve, nem tudo. Então, no caso da escola de baralho cigano, não, a pessoa não deve querer aprender mais de uma escola por vez, porque a pessoa ainda não domina o significado das cartas, ela ainda não tem um vocabulário, um conhecimento suficiente. Agora, pode sim aprender uma e depois, com tempo de prática, de estudo, porque às vezes você não se identifica, você partir para outra escola, tá? Eu já conheci pessoas, né, que eram da escola brasileira, hoje tá na escola europeia, tá? Porque aqui no Brasil era mais difundida a escola brasileira, né? Hoje não, mas na internet, antes de tudo era, né? Como tem pessoas que aprendeu a escola brasileira, aprendeu a escola europeia e optou pela brasileira. Teve gente que começou com a europeia e depois foi para a brasileira. Quer dizer, vai do gosto de cada um. Mas isso você não é logo de cara. Então você tem que estudar, você tem que realmente se aprofundar. Cartomancia não é 1% inspiração e 99% transpiração, ralação. Estudar, entendeu? Ver, testar, tá? E aí, não, eu acho que tá bem pra mim. Aí você pode até, se você quiser, depois de um tempo, que isso daí é no mínimo um ano, não é que você vai se tornar o profissional da cartomancia, porque o cartomante, que é bom cartomante, ele é assim como qualquer profissional, um médico, arquiteto, engenheiro, seja que for, deve estar sempre estudando, assim é o cartomante, aí tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sabe? Sempre procurando melhorar, né? Tá, como dizem, eterna construção. Mas com um ano, vamos dizer que se você está lá fazendo exercício, está lendo, está estudando, está se dedicando sempre, você pode dizer que você já está bem aí para jogar, sem você até ser tolhido, porque é um negócio, você começa a jogar hoje por um acaso, aí vem alguém, tu não dá não, meu filho, sabe por quê? Porque você não deu uma dentro, deu todas fora, você vai se travar. Então, é um ano, não, eu não sou profissional. Eu tô treinando, eu tô estudando, entendeu? Não é em um curso só, entendeu? Você pode fazer um curso, mas você vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que treinar por si só, entendeu? Porque às vezes o curso vai te dar só vai te dar o caminho das pernas. Mas se você não tem isso, você provavelmente vai ter que fazer outros e outros, entendeu? Para quê? Para você ir se aperfeiçoando, ir se melhorando, adquirindo, né? Vocabulário, né? Porque quanto maior, né? Dentro da cartomancia, o nosso vocabulário melhor, quanto maior o conhecimento do cartomante, e muitas vezes você vai perceber, porque aí o tempo vai te mostrar que você não, pro cartomante, né? É legal, além do conhecimento da cartomancia, assim como tudo na vida, a gente tem um pouco de conhecimento geral e, no caso também da cartomancia, um conhecimento geral de determinadas coisas específicas para você poder até auxiliar melhor o seu consulente. Aí, beleza, você se aprofundou, tá assim? Aí você quer estudar a outra escola? Estuda, não tem importância. Mas agora misturar os dois não dá. E aos dois ao mesmo tempo não, porque você vai se embaralhar para estudar, para assimilar, para aqueles conteúdo, né? Introjetar em você, para aquele significado realmente, porque não é uma decoreba, entendeu? Não é só as palavras-chave. As palavras-chave elas ajudam, mas elas não são tudo. E às vezes vai embolar. Se você, entendeu, não estuda, você tem que. Aquilo tem que entrar em você. É quase, entendeu? Como às vezes eu brinco, por osmose mesmo. Quando você vê, você
né? Quando a gente fala que a gente estuda, a coisa entra por osmose, é mais ou menos a cartomancia também por aí. Estudar, daqui a pouco a coisa entra por osmose. Não tô falando que é assim, tá, gente? Eu tô dando um exemplo, uma metáfora. Mas é assim, é muito estudo que eu quero falar, entendeu? E aí, porque se você não tem, você vai confundir, até porque tem significado das cartas que são bem diferentes. Por exemplo, o urso dentro da escola brasileira, ele não é, na primeira mão, uma carta tão positiva, tá? Vai ter gente dentro da escola brasileira que até consegue ver um pouco o lado positivo, vai ver muito ursada, traição, olho grande, inveja. Em outra escola, não vai ser isso. A carta do trevo, para um é boa sorte, para outro é pequenos obstáculos, contratempos, atrasos. Então, existe essa diferença. E numa leitura fica complicado. Quando você até tem hoje, né? Baralhos que tem até as duas cartas, né? Se você aí tem um bom conhecimento das duas escolas, dá para você aí fazer uma interpretação, como tem as duas. Porque imagina, eu, por exemplo, eu não vou conseguir olhar uma carta. Deixa eu pegar aqui. Ai, tô procurando. Gente, cadê? Quando você quer dar uma dessa aqui, que é a carta, seria a carta de paus e pedras, trevo, né? Pequenos obstáculos, e ver como boa sorte, né? Como boa surpresa. Não vou conseguir. Tá? Porque nesse baralho tem as duas. Tem tanto trevo. Agora você olha pro trevo de 4 folhas, você já associa a sorte. Não tem jeito, entendeu? Se você vê um baralho com um trevo. Então, tem essa questão da simbologia, né? Do você entender. E isso é estudo. Não tem jeito. E misturar no primeiro momento as duas escolas fica complicado, porque a maioria dos baralhos não vai ter só uma carta 2, tá? E aí vai dar. E aí chega na carta do urso, como que você faz? Então você tem que decidir, senão fica uma mistureba do caramba, porque mesmo na escola brasileira, o urso tem o lado negativo e o lado positivo. Dentro da escola europeia e outra escola, vai ter o lado positivo e o lado negativo. Então aí você vai misturar, você entendeu? Ah, não, quando tiver assim, é a escola brasileira. Quando tiver negativa, é a escola brasileira. Não dá, vai dar confusão, entendeu? Então você precisa realmente primeiro estudar uma escola para depois outra. O que é? É uma escola, é uma instituição, né? Não é. É uma forma como você entende as cartas, não é nenhuma linha de pensamento, porque linha de pensamento, né? Você vai ter, por exemplo, dentro os pensadores, né? Dentro na economia, né? Você vai ter aqueles que vai defender mais a política fiscal, o outro a política monetária. E aí não é defender um lado ou outro, né? Não é isso. Mas sim a forma de como você lê, como você entende, como você interpreta. Vamos dizer assim, como eu tô falando que na escola brasileira, o trevo é pequenos obstáculos, né? É pequenos contratempos, né? É pequenos atrasos, mas você consegue, não é uma carta negativa, é uma carta que tem uma negatividade, mas não é uma negatividade imensa, né? Como, por exemplo, outra carta, vamos botar aqui a nuvem. A nuvem na escola brasileira é pequenas. Ela pode ter um lado negativo das turbulências, mas são passageiras. As perturbações, o que seja, são passageiros, né? E se tiver com lado claro, vamos dizer assim, ela vai ter um significado bom. Então, é uma carta que ela oscila. Já na escola europeia, ela vai ser uma carta bem negativa. Entendeu? Bem negativa. Então, como que você vai, se você só tem uma carta, misturar tudo? Não tem como. E até porque também, por exemplo, às vezes você, independente da escola, você pode trabalhar com direção. Então, aí a coisa já fica meio embaralhada. Tá? Então, você deve primeiro seguir
uma escola, né? Uma linha de, né, nesse sentido, para depois, se você quiser aprender a outra, e aí você decide se fica com a que você começou ou com a segunda. Não tem, aí não tem, entendeu? Aí não vai ter mistério, não vai ter problema, entendeu? Mas não dá para ser as duas ao mesmo tempo, tá? Por conta disso, tá? Então, esclarecendo esta dúvida da pessoa, né? Ela escola, o significado, né? Que é diferente. E uma outra coisa, realmente essa importância da gente entender, e essa questão, né? Ah, eu fazendo um curso hoje, daqui a quanto tempo eu tô apta realmente para jogar para alguém? É assim, eu tô dando um ano, mas na verdade é mais. Mas com um ano, se você se dedicar mesmo, você consegue, entendeu? Já começar. Porque o risco é esse, entendeu? De você não ter aquele vocabulário, não ter aquela coisa, você está se passando o profissional. Então as pessoas não vão ter condescendência nem esperar de você algo de principiante. Você está se julgando profissional. Então, assim que vai te tratar, tá? E as pessoas testam, as pessoas, entendeu? Pagam para ver se você é. E aí, quando você, né, não tem aquilo, a pessoa começa a te malhar. Então, às vezes, até por uma coisa de se resguardar, você se preparar. Às vezes jogar, mas falar, olha, eu tô treinando, eu ainda não sou um profissional. E aí você vai ganhando know-how até que você se aperfeiçoa, tá? Então é isso, meus amores, nesse sentido. Outra coisa, baralho consagrado. Você tem que consagrar baralho? Já falei, gente. Baralho não é o baralho consagrado ou não, tá? Que vai fazer você jogar melhor. O que vai fazer você jogar melhor é o seu conhecimento, é a sua dedicação, tá? E a sua percepção, tá? Na hora da sua sensibilidade, tá? Para a consulta. Se você pode consagrar, pode fazer zilhões de coisas, mas se você não tiver um vocabulário, não tiver um conhecimento, tá? Vai ficar complicado. Você só contar com o espiritual ou com a intuição. Porque uma hora tu olha para aquilo dali e não te diz nada. Nada. Eu tenho baralhos consagrados, já joguei. Meus baralhos tenho aqueles que não são e que eu já tive e já joguei sim. E foi muito bem, obrigado. Como eu tenho pessoas que são excelentes cartomantes conhecidas minha e que não consagram baralho. De jeito nenhum. Entendeu? Eu consagro meu, mas já consegui, já joguei. Não foi uma ou duas vezes. E funcionou até para testar, até para você saber realmente, entendeu? Você não falar uma coisa porque todo mundo tá falando, mas por causa de uma vivência sua, entendeu? E a leitura foi muito bem, obrigado, com um feedback muito positivo, tá? Então, não é o baralho ser consagrado ou não, tá? Até porque a história do baralho, a princípio, não vem de um lado, baralho cigano, tá, gente? Que eu tô falando, de um lado místico, de um lado espiritual, tá? Ele pelo visto vem do jogo da esperança, que é um jogo de salão, tá? Eu já falei isso também em algum vídeo aí. Um beijo no coração de vocês, tá?